Boa noite, meu povo. Boa noite, Érica. Na graça de Deus, no amor de Maria, nossa mãe. Sexta-feira, dia 4 de abril, 27º dia do nosso retiro quaresmal. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Boa noite, meu povo. Chegamos no 27º dia desta Santa Quaresma, ao vivo, 21h23, diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a plenitude da graça de Deus, prostrado aos teus pés, de coração contrito e arrependido nesta Santa Quaresma, clamamos ao Senhor Jesus, que nos dê um coração novo, disposto a amar, a servir e a perdoar. Vem, Senhor Jesus, com seu Divino Espírito Santo, que derrama sobre nós e que faz novas todas as coisas e faz novo o nosso coração, para que nós possamos te adorar e te servi-lo com a nossa vida. Rezando pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por nossa família, casa, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós hoje, nesta sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, o evangelho de hoje, de São João, capítulo 7, versículo 1 e 2, capítulo 10, versículo 25 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação
do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vós me conheceis e não sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou, disse Jesus. Jesus, que é a plenitude da revelação de Deus. Há uma música muito bonita que diz que Jesus é o rosto divino do homem, Jesus, o rosto humano de Deus. Neste capítulo 7 do Evangelho de São João, Jesus caminha para o seu maior sacrifício e entrega, a sua paixão. E a controvérsia que vemos entre Cristo e os chefes dos judeus não poderiam ser mais aguda e terrível. Ele, no templo de Jerusalém, faz uma afirmação tremenda. Vós não conheceis aquele que me enviou, mas eu o conheço. Dizendo algo sublime e extraordinário, mas ao mesmo tempo escandaloso. No Antigo Testamento, a pessoa que mais esteve próxima de Deus foi Moisés. No livro do Êxodo, Moisés pede para ver a glória de Deus. Mas ele responde que ninguém pode ver a sua face e continuar vivo. Então o Senhor coloca Moisés em uma fenda da rocha e cobre-o com sua mão enquanto passa, revelando sua bondade. Depois que Deus se retira, um resplendor da sua glória reflete no fundo da caverna, e Moisés sai com o rosto brilhando. Tudo isso foi dito para que percebêssemos que o maior acontecimento de revelação do Antigo Testamento não passou de um revérbero indireto da glória de Deus que brilhou no rosto de Moisés e, portanto, na Sagrada Escritura. No entanto, é totalmente diferente do que Jesus nos apresenta, e para compreendermos o que ele está dizendo, vejamos o prólogo de São João. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nos lembra o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Ou seja, foi Cristo que nos explicou quem é Deus. As palavras originais do grego são interessantes, pois dizem assim: o Filho do homem, o Filho está voltado para o peito do Pai.
remetendo assim à intimidade. Essa mesma palavra é usada pelo evangelista João para descrever a atitude do discípulo amado na última ceia, que colocou sua cabeça no peito de Jesus. Assim como, metaforicamente falando, o Filho Eterno está voltado para a intimidade do Pai. Essa é a grande diferença entre Jesus e Moisés, ou entre Jesus e todo o Antigo Testamento, pois ele é o Filho que viu e vê a Deus face a face, e é ele quem nos deu a conhecer o Pai. Por isso Jesus diz no Evangelho de hoje que eles não conhecem o Pai, uma vez que, apesar da revelação do Antigo Testamento ser real, é somente um reverbero da luz divina, uma lâmpada. Já a verdadeira luz que ilumina todo homem é Jesus, mas ela vem diretamente de Deus, porque ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Eis a nossa maravilhosa fé cristã. Cristo é Deus, portanto, ele não veio falar de Deus por ter ouvido dizer, nem por ser apenas uma das manifestações do Senhor na história. Como dizem alguns teólogos modernistas, Jesus é o próprio Deus encarnado que veio nos revelar quem é o Pai, sendo o único caminho que devemos seguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso foi um escândalo para os judeus da época de Cristo e por isso eles o mataram como um blasfemo. Da mesma forma, também é um escândalo para o mundo moderno que, por isso mesmo, tenta a todo custo destruir a Igreja de Cristo, matar a verdadeira religião, acabar com a verdadeira revelação de Cristo. Mas a igreja é a esposa que brotou do peito aberto de Jesus, o Filho unigênito que vê Deus face a face na eternidade. Portanto, renovemos a nossa fé, especialmente neste tempo de Quaresma, e creamos sem medo na Santa Igreja de Cristo, o único que conhece o Pai e nolo revela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos no 27º dia deste retiro quaresmal. Nesta sexta-feira, dia 4 de abril, com o subtema A Igreja e a Ciência. A perseverança é a chave para acolher a promessa de Deus neste 27º dia da Quaresma. Somos chamados a refletir sobre o valor de perseverar em meio às provas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Igreja e a Ciência. Ao lado do desenvolvimento da civilização material, o cristianismo tem ainda outro mérito, o desenvolvimento da cultura intelectual. Antes de tudo, deveria falar, em um capítulo especial, do papel do catolicismo a respeito do ensino. Mas por tratar-se de algo demasiadamente conhecido, não preciso falar disso longamente. É fato notório que o que nos resta das obras-primas clássicas do paganismo devemos ao labor dos monges da Idade Média que passavam as noites a copiá-las. Se a nação inglesa excede qualquer outro povo da Europa pela abundância dos seus anais e das suas reminiscências históricas, deve-o exclusivamente ao sacerdócio católico que nos conservou esses tesouros. Nos lembra David Hume, Richard III, capítulo 23. A Igreja, desde o século II, fundou escolas em Alexandria, Edessa, Antioquia, Nisiba,
Em seguida foram criadas aos milhares as escolas claustrais e paroquiais, e finalmente as universidades. É fato bem conhecido que a ideia de universidade é em si mesma uma ideia puramente eclesiástica, e as mais célebres e mais antigas universidades desenvolveram-se com o apoio da Igreja. Antes do século XV já se conheciam 52 universidades. 29 foram fundadas pelos papas, 10 outras conjuntamente pelos papas e pelos soberanos. Que alegria deve encher a alma do homem moderno, tão orgulhoso da ciência, ao pensar que outra hora, há séculos, quando as pessoas mais distintas se preocupavam mais com a espada do que com a ciência, e era corrente a ver até mesmo reis não saberem nem ler nem escrever. A Igreja já fundava as universidades. Hoje em dia, ainda há em muitos lugares tantas escolas religiosas quantas escolas oficiais, e é notório que, se alguém deseja dar uma boa educação à sua filha, a coloca no Sacré-Cœur, no Sion, nas Angélicas. É notório que hoje em dia ainda os primeiros colégios estão nas mãos dos beneditinos, dos jesuítas, dos premonstrantenses, dos salesianos. Mas talvez não se conheça tanto, e por isto cumpre que eu saliente especialmente o trabalho imenso realizado pela Igreja, não somente em prol da divulgação, mas também em prol do adiantamento da ciência. A fé e a ciência, a vida religiosa e um saber muito extenso são considerados por certas pessoas como incompatíveis. Aí, a nossa mocidade atual, que tem sede de ciência, coloca-se frequentemente diante deste dilema: ou ficar sendo um bom católico, ou fazer-se um sábio. Digamos francamente que essa oposição é sem fundamento. Podemos mostrar sábios eminentes que foram, ao mesmo tempo, filhos fiéis da nossa religião. Se há entre vós um filósofo, irei perguntar-lhe se ele pode conceber a filosofia sem Santo Agostinho, Pedro Lombardo, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura e Duns Scott. Pois bem, esses não eram apenas grandes filósofos, mas ao mesmo tempo católicos, que viviam segundo a sua fé. Se há entre vós um físico, irei perguntar-lhe se ele pode conceber a física sem Galvani, Volta, Ampere, Fraunhofer, Fizeau, Foucault, Siemens, Hertz, Ruhmkorff, Hornstein, Marconi. Não! Então, não esqueçais que esses todos eram católicos sinceros. E se há entre vós um matemático, irei perguntar-lhe se pode conceber as matemáticas sem Cauchy, Descartes, Pascal, Leibniz, Euler e Gauss, e a astronomia sem Copérnico, Kepler, Newton, Herschel, Leverrier, e a química sem Liebig, Pasteur, Dalton, Becquerel. Não, pois bem, todos esses foram não somente sábios ilustres, mas também filhos fiéis da nossa Igreja. Meu irmão, minha irmã, que possamos buscar o entendimento, a ciência, sem nos afastarmos da nossa fé, pois é Deus que capacita o ser humano em diversas áreas do conhecimento para que possa colocar o seu dom a serviço, o seu trabalho para a ajuda do próximo. Rezemos pelos diversos dons, por todos aqueles que desenvolvem o seu trabalho baseado na ciência, mas sem fugir da fé do único Deus que criou todas as coisas.
Rezemos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por nossa casa, família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu digníssimo e castíssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo perigo, de todo mal e tentação, e nos dê nesta Santa Quaresma uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, assim nós terminamos como começamos, cantando o Salmo 33 desta Santa Liturgia de hoje. Do coração atribulado está perto o Senhor. O coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os espíritos abatidos. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor.